Eu tive colocando diante do Senhor em oração esse tempo para estarmos aqui cooperando. E não somente por esses dias, mas já faz um bom tempo e cada vez vem crescendo mais um encargo que o Senhor tem colocado no meu coração, especialmente baseado no ministério de João, o apóstolo, em nos focarmos nas coisas essenciais. Se eu pudesse dar um tema a esse tempo que estamos juntos aqui, e vamos passar esse final de semana, seria as coisas essenciais, ou focando-nos nas coisas essenciais. Por que estou falando isso, irmãos? Porque, por dois motivos. Em primeiro lugar, esse foi o exemplo do nosso Senhor. Para aqueles que estudam a palavra, Jesus, ele é a chave hermenêutica para todas as coisas. Ele é a resposta a todas as indagações que nós tivemos, tanto em relação às Escrituras, como em relação à nossa experiência espiritual. Tudo aquilo que seja a vontade de Deus, o seu Filho é a resposta. No seu Filho está tudo aquilo que Deus pensa em relação à sua palavra, ao seu propósito, ao ser humano, à sua igreja, ao mundo. Tem um autor chamado Kemp Morgan, que foi reconhecido como o príncipe dos expositores da Bíblia, das Escrituras, e tem um livro dele muito interessante, Jesus Responde a Jó. É um título estranho, mas todas aquelas perguntas que Jó fez a Deus no seu período de tribulação e de provação, todas aquelas indagações estão nos evangelhos em relação à pessoa, à obra e palavras de Jesus. Quer dizer que tudo aquilo que Jó esperava, e não somente Jó, os servos de Deus no passado, ele é a resposta. Que coisa maravilhosa nós encontrarmos que, havendo Deus outrora falado aos pais de muitas formas, de muitas maneiras, falou-no nos últimos tempos, como diz o livro de Hebreus, no seu Filho. Não apenas pelo Filho, mas no Filho, porque o Filho é a mensagem de Deus, o seu Filho é a palavra de Deus, o seu Filho é a resposta de Deus. E tudo aquilo que Deus falou no Velho Testamento, as tipologias, as profecias, tudo aquilo se cumpriu no Filho. O Filho, de fato, é a expressão exata do ser da pessoa do Pai. Ele colocou o Filho como cabeça do universo, ele colocou o Filho como fundamento de todas as coisas. Todo o propósito de Deus está no seu Filho, ele é a centralidade e também a circunferência acerca de todas as coisas em relação a Deus. E a gente deveria ver essas coisas, que cada vez mais o Senhor nos chama de volta para o centro, para aquilo que Ele mesmo desejou e espera, e essa centralidade é o seu Filho. Quando a gente encontra o Filho vivendo, aquele que embora sendo Deus com o Pai, Ele se fez carne, viveu nessa terra, para cumprir o seu ministério nessa terra, nós vamos encontrar algo tão precioso, irmãos, que Ele não se ocupou de outras coisas, a não ser as coisas essenciais em relação à vontade do seu Pai. Nós vamos poder perceber que as tentações que o diabo lançou sobre o Filho de Deus, resumidamente, foi para um motivo só: tirar o nosso Senhor Jesus das coisas essenciais. Tirar o nosso Senhor do caminho da vontade de Deus. E se nós olharmos os desafios da nossa vida como cristã, a vida cristã, a nossa carreira cristã, qual é o nosso grande combate? É nos mantermos centrados nas coisas essenciais. Muito interessante que, inclusive, a Bíblia fala: apanhai-me as raposinhas que danificam as vinhas. Ou seja, são as pequenas coisas, que muitas das vezes são as coisas que nós devemos nos atentar e ignoramos, são exatamente essas coisas que o inimigo usa, por não cuidarmos dela, para danificar a vinha do Senhor.
a edificação da casa do Senhor. Quando chegamos no ministério de João, o apóstolo foi o último a morrer, ele já está lá pelo quase o ano 100, encontramos ele no final do seu ministério, e João vai deixar as suas últimas palavras, seu evangelho, suas cartas e o Apocalipse que ele recebeu do Senhor. Então você pode imaginar, por um lado João fala que o anticristo viria, por outro lado todos os apóstolos já haviam morrido, só ele permanece, mas agora ele está indo embora. Imagina um pai que sabe que vai partir e que virá o maior opositor aos seus filhos. Você imagina a dor do coração do pai? E ele chama os seus filhos de filhinhos. Se é a última hora naquele período, e nós estamos agora nos últimos segundos do relógio profético de Deus, que palavras um pai deixaria? Imagine alguém que está no leito partindo, ele chama os seus filhos. Você acha que ele vai se ocupar em falar coisas que não sejam as mais importantes? Os últimos respiros, os últimos momentos que ele tiver, ele vai gastar com as coisas que são essenciais. Vocês concordam comigo? Agora você olha as cartas de João e você olha o Evangelho de João. Por um lado, o Evangelho se detém nas últimas 6 semanas do ministério de Jesus. E quando você pega João, vamos imaginar assim, o ministério de Jesus como alguém que está transitando no tabernáculo. Você sabe que do lado de fora, no ato exterior, tem muito movimento, muitas pessoas, muito barulho, muitos sacrifícios, inclusive pessoas que não eram da ordem sacerdotal. Aquele ambiente é uma atmosfera muito complexa, enfadonha, não é centrada a não ser no altar. Nós podemos comparar isso com o Evangelho de Marcos, onde você encontra ele como aquele servo obreiro, e você tem muita expulsão de demônios, muita pregação e muita hostilidade. Depois você tem o átrio do santo dos santos, perdão, no santo lugar, não o átrio, mas o santo lugar, que é o segundo compartimento do tabernáculo. Aquilo ali me faz lembrar o Evangelho de Mateus, que Mateus está escrevendo aos judeus, ele escreve em hebraico, e está fazendo sempre uma apologia, uma defesa da verdade do Evangelho em relação a Israel e a vinda do Messias. Então ali você tem um candelabro, os pães da proposição e uma série de outras coisas. Mas quando você olha o lugar mais íntimo, que é o Santo dos Santos, você encontra a Arca da Aliança, você encontra o propiciatório, e você vai encontrar ali aqueles querubins ungidos, que eles estão olhando para a arca. Aquele é o Santo dos Santos, aonde o Shekinah de Deus se manifestava ali, o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez só por ano. Ou seja, esse é o lugar essencial do tabernáculo. Tudo aquilo que tem no tabernáculo está voltado para esse lugar essencial. Parece-me que se fizermos uma aplicação em relação à tipologia sobre a vida e obra do nosso Senhor, em João, João está com Jesus no Santo dos Santos. O Evangelho de João não está no ato exterior e nem tanto no lugar santo, mas ele está no Santo dos Santos. João está gastando os últimos momentos da vida dele, do ministério dele e do legado que ele vai deixar com a próxima geração, voltado exclusivamente para o que é essencial. Ele é aquele que reclinou ao peito de Jesus, e esse é o lugar essencial na vida do nosso Senhor. E ele é aquele que, quando ele está escrevendo o seu Evangelho, ele gasta do capítulo 13 até o 17, quando Jesus não está na periferia com outras pessoas. Na verdade, quase todo o Evangelho de João, ele é essencial, ele é um ambiente essencial. Mas esses momentos, Jesus está apenas com os seus discípulos. E João está relatando palavras, atos, segredos, que você não vai encontrar em outros evangelhos.
Você vai encontrar nos outros evangelhos Jesus lidando com a multidão. Então você tem as palavras gerais de Jesus. Você vai encontrar, especialmente em Mateus, Jesus em Jerusalém. E ele ali está naquela intercalação em debates pela verdade com escribas e fariseus. Mas quando você vai encontrar Jesus no Evangelho de João, não tem nada disso. Você não vê demônios explicitamente no Evangelho de João. Você não vai ver Jesus se gastando o seu tempo com essas coisas. Porque João está focado para os últimos momentos da vida dele e ele deixou aquele legado do que é essencial. Não que as outras coisas não são importantes, mas existem aquelas que são essenciais. E agora, quando nós vamos ver João falando a sua geração, a geração do tempo do fim, é muito interessante que enquanto você tem o governo de Deus claramente em algumas etapas do ministério de Paulo, e no final do ministério de Paulo, ele fala que todos o abandonaram, ou seja, parece que as redes do ministério haviam se rompido e do testemunho do Senhor. Quando a casa está desordenada, João não fala tanto de ordem da casa de Deus, ele não está lidando com a questão de disciplina, de presbitério, de governo, de liturgia, de tantas coisas que Paulo falou nas cartas dele. Enquanto Pedro lançava redes, Paulo edificava a tenda, comparando a pregação do evangelho em Pedro e a edificação da casa em Paulo. Quando o Senhor chamou João, ele costurava redes. Então, quando a realidade espiritual é perdida em relação à ordem na casa do Senhor, porque João começa a escrever depois, aproximadamente, cerca de 30 anos que Paulo trabalhou em Éfeso, e João gastou os últimos dias da vida dele em Éfeso, você vai ver que João não está falando sobre essa questão de ordem exterior. João está falando das coisas que são essenciais. O tempo do fim, ele nos convoca às coisas essenciais. E parece que o maior problema que nós encontramos hoje, que gera e desencadeia uma ordem de muitos problemas, é justamente porque os irmãos deixam de focar nas coisas que são essenciais. Parece-me que um sinal de maturidade da vida humana é quando tanto um homem, uma mulher ou um casal, eles focam nas coisas que são essenciais. Enquanto você é adolescente ou você é jovem, ou quando você já tem uma certa idade, mas mentalmente você ainda é imaturo, você se distrai com muitas coisas. E parece que em relação ao ministério na casa do Senhor, um sinal de maturidade é quando ele sabe perceber o que é essencial. E ele se aplica no que é essencial, sem desprezar as demais coisas, porque cada coisa tem o seu devido lugar. E tem umas passagens nas Escrituras que eu gostaria de ressaltar. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 8. Verso 1 nos diz assim: a minha versão, que é uma versão da corrigida fiel, revisada conforme os textos, mais próximo do texto hebraico e grego, diz assim: ora, a suma do que temos dito. A NVI fala, o essencial do que temos dito. Acho que a versão atualizada também fala o essencial. E isso, para mim, é muito importante. Depois de tudo que o autor aos Hebreus já falou, e ele está falando a um povo que antecipa poucos dias aquela dispersão que teve em Israel, em Jerusalém, porque o templo seria destruído. Ele agora está preparando o povo, e depois que ele faz todas aquelas comparações, mostrando que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, ele fala da superioridade de Cristo, e ele mostra aquela aplicação de toda a tipologia e profecias do Velho Testamento se cumprindo em Cristo. Claro que ele reclama no capítulo 5 que, decorrido ao tempo que os irmãos já estavam caminhando na fé, eles já deveriam ser mestres.
mas eles necessitavam que alguém ensinasse e desse leite para eles, e por isso ele não poderia falar tantas coisas em relação a Cristo, conforme a ordem do sacerdócio, segundo Melquisedeque. Mas chega uma hora que ele fala assim, olha, o essencial do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Se vocês não entenderem muitas coisas que temos falado, e no capítulo 5 ele fala que tinha muitas coisas para falar e não poderia falar, porque a vagarosidade dos irmãos impediram eles receberem uma contribuição, um legado mais extenso. Então vocês se aplicam pelo menos no que é essencial. Estão entendendo, irmãos? O essencial do que temos dito. Então deveríamos ser desafiados a nos perguntar quais são as coisas essenciais. Quais são as coisas essenciais da palavra de Deus? Porque embora nós temos 66 livros e várias doutrinas e mandamentos e princípios na Bíblia, são 3 coisas diferentes. Quais são as coisas essenciais em relação às verdades centrais da fé? Em relação à vida cristã, quais são as coisas essenciais? Em relação à família, quais são as coisas essenciais? Em relação ao viver da igreja, quais são as coisas essenciais que uma igreja bíblica, conforme o Novo Testamento, e que seja uma assembleia profética, no sentido de que ela não apenas está centrada na verdade da fé, mas ela também responde ao ministério do Espírito Santo no que Deus está fazendo no tempo do fim, que muitas das vezes corre o risco de uma assembleia estar centrada nas verdades centrais da fé, mas ela despreza o ministério do Espírito Santo em relação à palavra profética no tempo do fim. E parece que ela se tornou uma igreja luterana, ou wesleyana, ou calvinista, porque ela se detém em algumas verdades que foram restauradas na história da igreja, mas ela não avançou no processo da revelação divina. Quais são as coisas fundamentais que uma assembleia deveria permanecer? Para ela ser bíblica, espiritual e profética? Quais são as coisas essenciais para o ministério ser bem sucedido? Porque parece que não, mas um dos grandes problemas que nós encontramos na história da igreja é que muitos irmãos começaram muito bem a sua carreira, mas não souberam terminar a sua carreira. E tão importante quanto começar é também saber concluir. Paulo disse, eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Se lembram disso, né, irmãos? Mas se você vê o que Paulo fala sobre outros companheiros, você vai encontrar que alguns se perderam na jornada da fé. Você quer ver um pequeno exemplo? 1 Timóteo capítulo 5. Perdão, 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Paulo vai dizer assim, ora, o fim do mandamento é este, o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do qual, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Você está vendo o que aconteceu? Paulo está dizendo, olha, o fim do mandamento, o fim do que eu estou te entregando, ou o essencial do que eu estou te entregando, é isso aqui. É o amor que procede de um coração puro. Uma boa consciência e uma fé não fingida. Do qual, desviando-se alguns dessas coisas essenciais, disse ele,
se entregaram a vãs contendas. Ou seja, se entregaram a assuntos que não são essenciais e que são interpretações. Algumas vezes ele fala de genealogias, de contendas, de palavras de velhas, de fábulas. E eles se distraíram com essas coisas, querendo ser mestres da lei. O Senhor nos chamou para ser servos, nos chamou para ser santos, nos chamou para ser semelhantes a Ele. Eles queriam ser mestres. Tiago fala, muito de vós não queiram ser mestres. Claro que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas, se você quiser ser mestre à semelhança de Jesus, é no caráter do Espírito de Cristo para ensinar. E aqui é o contrário. Eles queriam estar no nível superior e eles se apartaram do essencial do Espírito de Cristo e eles se perderam. E agora estão falando nem o que entende, nem o que eles dizem e afirmam, eles estão completamente perdidos. Por quê, irmãos? Porque eles se apartaram das coisas essenciais. Meu Deus do céu. E se a gente for examinar em todas as Escrituras, do Velho Testamento ao Novo, de alguma forma você vai ver o Espírito Santo nos chamando a voltar às coisas essenciais. Quando chegamos ao capítulo 6 de Hebreus, que nós começamos a falar, ele vai nos dizer assim, verso 1, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando as primeiras coisas, deixando o essencial. Não é deixando no sentido de abandonar, mas é deixando no sentido de a gente ser constituído por essas coisas para a gente poder avançar. É isso que ele está querendo dizer. Ele diz, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento, o essencial, do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Nós temos duas coisas aqui, uma em relação àquele tempo e outra em relação ao nosso tempo. Parece que naquele tempo eles tinham fundamento e ficavam dando volta em relação ao fundamento e eles não avançavam para a maturidade. O grande problema hoje é que nós quase sempre não temos os fundamentos muito claros da fé cristã, mas nós queremos avançar para as coisas superiores e a maturidade, e aí caímos em misticismo, caímos em extremos, caímos em heresias, porque não temos clareza das coisas essenciais. Ter as coisas essenciais e ficar dando volta em torno delas e não entender que as coisas essenciais são fundamentais para a gente atingir a maturidade, assim como você lança um fundamento de uma casa sobre rocha, mas você tem que continuar na edificação até concluir essa casa para a sua habitação. E o outro extremo é querer edificar uma casa sem as coisas essenciais bem estabelecidas. Que parece que esse é o problema do nosso tempo. Então nós encontramos isso aqui, que o autor aos Hebreus está falando sobre essas coisas essenciais. E você se lembra que ele está falando aqui os rudimentos da doutrina de Cristo. Permita-me, pelo menos, mencionar isso aqui. Parece que o meu encargo hoje é mais provocar vocês, no bom sentido de encorajar. E muitas perguntas depois vocês podem perguntar ao Marcelo e Israel. Mas a Bíblia fala dos rudimentos da doutrina de Cristo. Colossenses 3 fala, habite ricamente em vós as palavras de... Você se lembra? Cristo. As palavras de Cristo. Romanos 16, o final delas, Paulo fala das palavras de Cristo. Que o seu ministério, ele vinha por causa do propósito eterno de Deus, do que foi revelado, segundo a palavra profética do Velho Testamento, mais a doutrina de Cristo, e agora você tem a palavra que Paulo chama meu evangelho, que é o ministério apostólico de Paulo.
Mas ele se baseou nas palavras de Cristo. E as palavras de Cristo se basearam no cumprimento das palavras proféticas do Velho Testamento que se cumpriram em Cristo. Mas essas palavras proféticas vieram porque o mistério de Deus em Cristo, que estava oculto desde a eternidade, se manifestou. Então você tem o mistério, as profecias do Velho Testamento que se cumprem em Cristo. Você tem as palavras de Cristo e agora você tem o meu Evangelho, que é a revelação de Paulo. Em outras palavras, nós não temos o nosso Evangelho, me entenda entre aspas, a revelação da palavra de Deus em nosso tempo, se nós não tivermos o essencial das palavras de Cristo, que são o cumprimento das palavras proféticas, que são a extensão do mistério de Deus. Então não tente ter algo original, inovador, agora. Não. Só há legitimidade do agora se for uma extensão do essencial das palavras de Cristo. Irmãos, e sabe qual é um dos grandes problemas do nosso tempo? Muitas pessoas não lembram mais de Cristo, da sua obra e das suas palavras. Você sabe o que Paulo falou a Timóteo, entre muitas coisas? Lembra-te você lembra de quê? De nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai falar isso para um obreiro para ele lembrar de Cristo? Porque é possível você se distrair com escatologia, com eclesiologia e com tantos outros dias, e vocês girar em torno disso, descentralizado do essencial que é a pessoa, a obra e as palavras de Cristo. Então na Bíblia nós temos as palavras de Cristo em Colossenses, vou mencionar as palavras de Paulo. Nós temos a palavra da vida em Filipenses, quando Paulo diz que ele se apresentaria diante do tribunal do Senhor, ele fala então da palavra da vida, que naquele dia o que vai contar é o quanto de toda a revelação foi realidade na sua e na minha vida. Então você tem a palavra da vida. Mas ele vai falar também da palavra da fé em Colossenses, que parece que esse é o Logos, é toda a palavra de Deus, que nós precisamos ter a verdade de Deus sendo constituída em nós. Mas Pedro fala da palavra profética. E Paulo ainda fala em Romanos capítulo 10 a palavra da fé. Então você imagine como se fosse um ser humano, um homem aqui. Você tem duas pernas. Então vamos colocar assim, a palavra da verdade, acho que é o termo mais correto que Paulo fala em Colossenses. Então vamos colocar assim, toda a verdade de Deus, ok? O Logos de Deus. E quando você espreme o Logos de Deus, você tem as palavras de Cristo. Ela é o essencial. Tá? Mas você tem também a palavra da fé. Você tem a palavra da vida, você tem a palavra profética. Se você tentar andar com um estilo só da palavra de Deus, você vai ser como, desculpa a ilustração, um saci, que vai pular com uma perna só. Nós não podemos ser desequilibrados. E quando a gente pega essa diversidade de aspecto da palavra de Deus, é mais ou menos assim as facetas do Senhor nos evangelhos. Em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o servo, em Lucas ele é o homem perfeito, em João ele é Deus feito carne, ele é o Filho de Deus. Tá certo? Você não pode querer um desprezar o outro, senão o seu Cristo vai ser muito pequeno. Alguns querem estar ali no Monte da Transfiguração com o Senhor. Puxa, bom estarmos aqui, como disse Pedro. Mas depois que eles veem ele transfigurado, o Senhor desce com aquela visão gloriosa. E quando ele desce, em Mateus 17, quem está lá no topo da montanha?
ele vai encontrar um pai em grande aflição com um filho endemoniado e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Você se lembra disso? Então lá ele é o Cristo glorificado. E se você é alguém mais voltado para a vida vamos dizer, para a linha da vida interior, contemplativa, como os irmãos místicos, Madame Guyon, os quietistas, os pietistas, que isso é importante, você vai querer ficar só lá no monte. Você vai amar o Evangelho de João. Isso é o essencial. Mas se você tem uma visão clara do essencial, isso vai te dar poder para você ver o Senhor como o evangelista. E muitas vezes nós queremos ficar lá em cima e esquecer que a visão deve arrebatar o nosso coração de amor e de compaixão, porque o nosso Senhor também é o evangelista. Ele é o bom pastor, mas lembra que ele é o evangelista também. Hoje nós temos desequilíbrio, porque alguns gastam 30, 40 anos voltado a um aspecto só do Senhor. Outros querem ser evangelistas ou profetas e mestres, mas descentralizado do que é essencial, tanto na pessoa, obra e palavras do Senhor. Se você pegar todas essas, vamos dizer, adjetivos da palavra de Deus, você vai encontrar que eles estão relacionados com algum aspecto de realidade. A palavra da vida está relacionada ao trono, ao tribunal de Cristo. A palavra da verdade, apologia. É quando a igreja está sendo bombardeada por seitas, por heresia, pelos gnósticos. E como Pedro falou, vocês têm que santificar Cristo no coração, estando preparado para responder a qualquer um que perguntar qual é a esperança da razão que é em vós. Santificar Cristo como Senhor no coração. Então a palavra da verdade tem que nos preparar para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança. Isso está mais relacionado com a casa, cumprindo a sua missão com o que também está fora da casa. Pessoas que não estão no Santo dos Santos. Mas quando você pega as palavras de Cristo em Colossenses, Paulo fala, habite em vós ricamente as palavras de Cristo. Interessante que palavra ali é logos, né, no grego. Aquilo que ele falou, aquilo que ele deixou, são os pensamentos dele. Você vê que está dentro da casa esse contexto. Ele vai dizer assim, ó, exortando-vos, aconselhando-vos. Lembra disso? Uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você nunca vai poder ser útil aos seus irmãos se não habitar ricamente as palavras de Cristo em você. Quanta coisa estranha hoje está acontecendo porque as pessoas estão com uma ciência, um conhecimento muito grande, mas estão desassociados da pessoa, da obra e das palavras de Cristo. E isso é um grande problema. Quando Paulo fala da palavra da verdade, ela está relacionada com a pregação do Evangelho, em Romanos capítulo 10. Que coisa maravilhosa isso. Quando Pedro fala da palavra profética, ele fala, temos por preciosa, muito mais ainda a palavra profética, que ela vai brilhando como uma lâmpada no meio da escuridão. O que Pedro está dizendo ali? Que viriam tempos de apostasia, viria um tempo de degradação. E que por mais que você conheça a palavra da verdade, como pensamento geral, e tenha as palavras de Cristo, junto com seus irmãos, e esteja pregando o Evangelho, graças a Deus por isso, mas nós vamos precisar conhecer em que tempo nós estamos no relógio profético de Deus, ou seja, quais são as implicações da verdade de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Lembra que o salmista falou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que mais? Sabe quando você está dirigindo? Farol baixo, lâmpada para os meus pés. E o farol alto? Luz, você está vendo lá longe. Tá certo? Então você tem algum aspecto da palavra operando dentro da casa, no seu dia a dia, mas você precisa da palavra profética te mostrando direção para onde você está indo. Amém, irmãos? Isso é importante. Então nós temos vários aspectos do que é essencial, mas esse essencial é para nos levar a atingir a perfeição ou a plenitude. Não é em detrimento
da plenitude. Jesus mostra uma hierarquia de valores na palavra de Deus. Ame toda a palavra de Deus. Mas vamos lembrar que na Bíblia tem aquilo que vem primeiro e aquilo que vem depois. Paulo falou, eu como sábio arquiteto, 1 Coríntios 3, lancei primeiro o fundamento e outro edifica, então vem depois. Primeiro o fundamento. Vamos em Mateus capítulo 23, verso 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Percebe Jesus apresentando uma hierarquia de valores? Tem coisa que é maior? Verso 19, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então tem coisa que é maior. Não é que ele está desprezando o que vem depois, mas é que tem coisa que tem uma realidade e uma proporção de valor que ela é maior. Verso 19, nós lemos agora o verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Então você tem toda a lei, mas Jesus está dizendo o que é mais importante, ou o que é essencial. Deveis, porém, fazer estas coisas mais importantes, as coisas essenciais, e não omitir aquelas, ou sem desprezar aquelas. Mas não adianta você fazer aquelas, as coisas que não são essenciais, e deixar de fazer o que é essencial. Aí você vai ter um grande problema. Tá certo? E ainda nesse texto de Mateus 23, que ele vai mandar limpar o interior. Verso 26. Vamos ler o 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa. O que vem na sua Bíblia agora? Olha a hierarquia de valores. Olha o essencial. Limpa. Você vai gastar tempo? Você quer limpar? Então comece primeiro. Olha o exemplo da sociedade. Se você tem uma casa, a sociedade te desafia, essa sociedade comunista, capitalista, competidora, você tem que adornar a casa por fora. Entendeu? Se você recebe alguém, você tem que ostentar alguma coisa na sala. Mesmo que a sua conta, você está em dívida, você está todo arrebentado, mas não é o interior primeiro, é o exterior. Por quê? Porque você não está priorizando o que é essencial, você está priorizando uma conjectura de vida que valoriza o que é exterior. A sociedade é assim e a religião é assim, é uma ostentação. Qual foi o problema dos Gálatas? Os Gálatas quiseram acelerar uma velocidade para adquirir uma espiritualidade e que, por consequência disso, eles sacrificaram o que era essencial. Puxa vida, hein? Você imagina as igrejas que Paulo trabalhou, eles abandonaram o essencial, começaram pelo Espírito, que é o essencial em relação à igreja, e eles terminaram na carne. Como é que é perigoso essa questão? Capítulo 22, verso 34.
E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Verso 34, 22, 34. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Eles nunca se firmaram no essencial, mas agora eles querem pegar Jesus numa armadilha. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você tropeçar nesses dois mandamentos, tudo que você tentar praticar no Velho Testamento foi invalidado. Porque isso aqui é o essencial. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então você vê que Jesus está mostrando essas coisas. Tem mais uma passagem que é Mateus capítulo 15, verso 7. Isso Jesus está confrontando escribas e fariseus. Hipócritas, 15:7. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo aproxima-se de mim com a sua boca e me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E você vai encontrar que Jesus, nesse contexto, ele vai dizer que eles invalidavam a palavra de Deus, o mandamento de Deus, pelas tradições que eles estabeleceram. Meu Pai do céu, como é que pode isso? Eles deixaram o essencial e eles passam a invalidar a palavra de Deus porque eles estão estabelecendo as suas próprias doutrinas. É o verso 6, né? E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Muito cuidado, irmãos. Porque ao deixar o que é essencial, nós podemos praticar muitas coisas que são boas, e essas coisas invalidam a palavra de Deus, porque ela está desassociada do que é essencial. Lembro que João, sendo usado para o Senhor, ele ressalta, está no Evangelho de João capítulo 5, vamos lá, verso 39. Vamos ler o 38, João 5, 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Outra vez Jesus falou: vocês não têm permanentemente a palavra de Deus em vocês. Porque eles não creram naquele que Deus enviou, então a palavra não permanecia neles. Que sério isso? Que o que é essencial da palavra de Deus, eles não criam. Então como que a palavra de Deus vai habitar e se cumprir na vida deles? Muitas pessoas têm a palavra na cabeça, mas como alguém já disse, que entre o inferno e o céu tem um palmo, que é entre a sua cabeça e o seu coração. A palavra de Deus só faz sentido quando o Filho de Deus é visto e o Filho de Deus é constituído em nós. E aí ele vai dizer assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então eles entendiam que se examinar as Escrituras eles teriam a vida eterna, e eles entendiam que a vida eterna estava nas Escrituras.
Mas Jesus está dizendo, são elas que dão testemunho de mim. Ou seja, esta é a vida eterna, disse João no seu Evangelho. O que é a vida eterna? A vida eterna é o próprio Filho de Deus. No capítulo 17, verso 3, ele disse que esta é a vida eterna. Que conhecesse a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A vida eterna não é uma coisa etérea, abstrata, esotérica, mística, que você pode adquirir. Não. Somente crendo. Quem tem o Filho, tem a vida. E aquele que não tem o Filho, ou não crê no Filho? Ele não apenas não terá e não tem a vida eterna, mas a ira de Deus cairá sobre ele. Então surge uma pergunta, por que você está lendo a Escritura ou examinando as Escrituras? Um bom fariseu, bom no sentido aqui pejorativo, era aquele que descobria tudo nas Escrituras, menos o que era essencial. Por isso que o Senhor estava indignado com ele. Elas dão testemunho de mim, ou seja, o sentido das Escrituras é Cristo. Contudo, verso 40, vocês não querem vir após mim para terdes vida, porque achavam que era possível ter vida sem o Filho, porque eles não criam no Filho. Então nós devemos estudar todas as Escrituras com esse pano de fundo. Ele é a chave das Escrituras. Você não vai entender as Escrituras sem ter de foco o Filho de Deus. Você não pode entender as Escrituras que foram inspiradas pelo Espírito Santo se você não estiver dependendo do ministério do Espírito Santo. E como disse João, lembra-se que João está voltado ao essencial. Ele fala do Espírito da verdade que seria enviado e que nos guiaria a toda a verdade. E diz assim, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Jesus falando sobre o ministério do Espírito. E ainda diz, ele não falará nada de si mesmo. O ministério do Espírito é focar no que é essencial. E por isso ele não vai falar de si. E o que é essencial é glorificar o Filho de Deus nas Escrituras, no universo, através da igreja. Então, se você quer ser alguém que vai entender as Escrituras, você precisa de duas coisas. Primeiro, depender do ministério do Espírito. E segundo, ter uma motivação correta. Qual é a motivação correta? Conhecer o propósito de Deus ao nos dar as Escrituras, que é revelar o seu Filho. Através do Filho, como disse Paulo, todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos. Recentemente, num lugar, alguém que tem me pedido ajuda, falou, ele está falando isso comigo, vinha falando há muito tempo, né? O que eu penso sobre os nefilins? O que eu acho e quais são os livros e tal. E eu estava na casa dele, falei, você quer mesmo ser ajudado? Quero. Então tá bom, eu vou tentar te ajudar. Me responde uma pergunta, o que Jesus falou sobre os nefilins? Puxa, e agora? Falou, nada. Falou o que Paulo falou sobre os nefilins. O que João falou sobre os nefilins. Eu acho que nada. Eu falei, por que você quer falar ou saber sobre os nefilins? Então você pode querer conhecer alguma coisa, mas isso pode ser uma febre mental. Isso pode ser um espírito de especulação, como aconteceu com os gnósticos, que querem se aprofundar em coisas profundas, mas coisas profundas desassociadas de Cristo. Pode ser que o Senhor te chamou para ser um doutor e mestre e você vai se aprofundar em coisas muito profundas. Mas lembre-se de uma coisa, se essas coisas profundas não tiverem relação com Cristo, com a revelação de Cristo, e se isso não for acrescentar algo de Cristo aos irmãos, isso se tornará um desvio, e isso pode te levar a se perder em relação à vocação. Estão entendendo, irmãos? E essa, infelizmente, é o problema da natureza humana. O diabo sabe que a gente é curioso e vai apresentar muitas coisas para nós. Eu acho que nós devemos, não que devemos,
Deixa eu corrigir isso, não que devemos. Eu acho que nós até podemos falar acerca de qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa. Desde que essas coisas tenham relação com Cristo. Ok? Fora isso, irmãos, foge dessas coisas. Faça o que Paulo falou a Timóteo. Foge dessas coisas. Pode ser que você tenha um grupo de interesse por algumas coisas, mas não traga essas coisas para a igreja, porque a igreja não é o seu laboratório para você fazer um teste. A igreja é a casa de Deus. E o assunto de Deus é o seu filho e tudo que diz respeito ao seu filho. Você pode falar de casamento, escatologia, enfim. Desde que comece com Cristo, o conteúdo seja Cristo e o fechamento ou encabeçamento dessas coisas sejam Cristo. Fora isso, irmãos, você está se perdendo porque você abandonou as coisas essenciais. E isso é uma obra maligna. Vocês me entendem, irmãos? E se a gente vai ser alguém que coopera com a Assembleia Local, tanto os anciãos como alguém que tem um ministério itinerante, tenha isso em conta. Esse é a base, esse é o trampolim que nos leva para frente. Ninguém pode ajudar, ninguém pode servir se nos desviarmos das coisas essenciais. Isso é muito sério, ao meu ver, e eu acho que muitos têm se perdido, e muitas igrejas têm se envolvido em muitas coisas, porque abandonaram as coisas essenciais. Abandonaram o primeiro amor, o Senhor falou a Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti, você pode estar fazendo muita coisa, mas você abandonou o essencial. E porque você abandonou o essencial, você se meteu com muita coisa. Ainda em Mateus, não precisamos abrir o capítulo 7, o Senhor falou assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará aonde? No reino dos céus. Ué, mas quem que vai entrar então? Somente aqueles que fizeram o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Não curamos? Não expulsamos demônios? Eu pergunto a vocês, profetizar é coisa ruim ou coisa boa? Expulsar demônio é uma coisa boa, é uma obra. Curar pessoas é coisa boa. Mas o que o Senhor fala? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual foi a iniquidade? É você fazer todas essas coisas deixando o essencial. Ok? E qual é o essencial nesse texto? Para a gente não perder o contexto. É a vontade de Deus. Não adianta, irmãos, você se envolver com muitas coisas. Nós devemos abandonar muitas coisas para a gente se prender, focar somente naquilo que for essencial. E qual é o problema nesse contexto? É que, de alguma forma, a iniquidade ela se tornou pior do que o pecado. Porque o pecado é uma debilidade, uma fraqueza que você pode cair. Mas a iniquidade é quando você se aplica a fazer uma coisa que não é a vontade de Deus, e porque você não depende de Deus e deixou o essencial, você permanece fazendo essas coisas. Iniquidade é praticamente uma profanação. É uma violação. É uma coisa sem temor. É uma irreverência. Isso é iniquidade. É você insistir numa coisa que não em santidade, mas em leviandade. Quantas pessoas estão fazendo tantas coisas aparentemente boas, que vão encontrar muitas defesas bíblicas, mas eles abandonaram o essencial. O Espírito Santo não está com isso. Irmãos, e a pior coisa a um filho de Deus é perder a direção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. E você fazer coisa como um bom fariseu na carne. Que além de não glorificar a Deus, você se torna um fariseu, você gera fariseu, e naquele dia você será reprovado. Parece que a pior coisa a um filho de Deus é você correr fazendo muitas coisas, e lá no final você descobrir
que você perdeu a direção do caminho, porque deixou o essencial e você será reprovado. O que adianta fazer tantas coisas naquele dia e descobrir que essas coisas não eram a vontade de Deus? Então, em relação à vontade de Deus, irmãos, isso é algo essencial para o cristão. Isso é algo essencial para o ministério, isso é algo essencial à igreja, isso é algo essencial a qualquer coisa que seja a vontade de Deus. Vocês estão percebendo que Jesus está apresentando, desafiando, confrontando o seu povo em Jerusalém para voltar ao que é essencial? Ele permitiu o templo ser destruído porque eles perderam o que era essencial. Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas, apedrejai os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintainhos, seus pintinhos, e vocês não quiseram. O que eles não quiseram, irmãos? O essencial, que foi receber o Messias, que foi profetizado por tantos séculos, que eles eram mestres, mas eles perderam o essencial. E agora ele fala assim, eis que a vossa casa vai ficar deserta. Quer dizer, era a casa de Deus no começo, mas porque eles expulsaram o que era essencial, então se tornou na casa deles. Por isso que João, várias vezes no evangelho dele, ele fala da festa dos judeus. Já não era a festa do Senhor, que era o cumprimento das profecias e tipologia do Velho Testamento. Não, se tornou a festa dos judeus. Por quê? Porque o essencial foi perdido. Lembra quando o Senhor falou em relação a Marta e Maria? Lucas 10, 38. Marta, Marta, você está sobrecarregada e agitada com o quê? Muitas coisas. Está vendo? Como é que o inimigo é bom nisso? Maria, porém, escolheu a boa parte, a única parte. O que é isso, irmãos? O essencial. E isso aí não lhe será tirada. Que coisa interessante, né? Volte para o essencial. A gente poderia gastar aqui, irmãos, muito tempo falando de que quando aqueles atingiram a maturidade, além de Jesus, que eu me refiro agora, toda a sua vida e seu foco foi voltar para o que é essencial. Você se lembra como terminou o livro de Eclesiastes? O sábio Salomão, depois de tudo, ele vai falar do que é essencial. Vamos dar uma olhadinha rapidinho, Eclesiastes, o último capítulo. Depois de Provérbios, diz assim o capítulo 12. Verso 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias. Que coisa interessante, né? Se você tem um quadro que não está bem pregadinho, bem fixado, a moldura dele, ele fica solto. As palavras dos mestres são como, essas palavras são como pregos bem fixados, eles firmam as coisas. Como Paulo falou a Timóteo, procura apresentar a Deus aprovado e que maneje bem a palavra da verdade, ou seja, você tem que fixar muito bem as coisas na casa do Senhor. Aqueles que ensinam. Essa é a missão dos mestres, que nos foram dadas pelo único pastor. E ademais, filho meu, ademais disto, atenta, não há limite para fazer muitos livros. Não há limite. E o muito estudar gera enfado da carne. Ué, então você não tem que estudar? Não, não é isso que ele está falando. Mas ele está dizendo que você tem que focar no essencial.
Vamos lá. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Acho que a NVI fala assim, de tudo que você tem ouvido, o essencial é. E ele vai dizer o que é essencial. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é aqui que fala o essencial de todo o homem. É essa parte aqui. Alguma versão de vocês fala isso? Alguém tem a NVI aqui ou não? Todo mundo aqui é bem voltado para a linha mais reformada, né? A NVI é uma coisa mais contemporânea, mas às vezes eu examino ela porque ela tem um pensamento, algumas vezes, não sempre, mas voltado para o grego, né? Mas eu vou ler aqui então, deixa eu ver se vai abrir aqui, a NVI, porque eu acho que ela me trouxe o pensamento mais próximo aqui do que a gente quer falar. Verso 11, as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, proveniente do único pastor. Verso 2, cuidado, filho meu, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e o estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. E qual é o problema hoje, irmãos? As pessoas parecem que quanto mais estudam, se ela perdeu o que é essencial, sabe o que vai acontecer? Gera um orgulho, um academicismo. Elas perdem o temor. E elas fazem duas coisas: não temem a Deus e não obedecem os seus mandamentos. Se tornam pessoas liberais. Não é que você não deve estudar, mas é o que, ao você estudar, não cometer a tragédia dos cientistas, que eles perderam o Criador ao estudar a criação. E os teólogos liberais, eles perdem o centro e o autor das Escrituras ao estudar as Escrituras. E isso é um grande problema. Partindo para o fim, puxa, a gente poderia ter tanto tempo sobre isso, irmãos. Mas eu mencionei aqui que você sabia que até em relação aos pecados existe o essencial, não o essencial, mas uma hierarquia de valores. 1 João capítulo 5, 16, ele vai dizer que se alguém pecar para a morte, se alguém pecar, se você vê seu irmão pecando, você deve orar por ele. Mas se for pecados para a morte, João fala, não ora por ele não, porque ele vai morrer. Ele pecou para a morte. Eita! Você está vendo o que João está falando? Tudo é pecado entre os pecados. E o pecado traz a sua sentença sobre você. Mas há pecados que são pecados que geram morte. Está certo, irmãos? Está na sua Bíblia isso aí? Eu não vou falar para vocês o que é. Depois vocês perguntam para o Marcelo e o Israel. Oh, meu Deus, vão vir aqui arrumar confusão, né, Israel? E Jesus falou assim, quem blasfemar contra o Filho de Deus, ele poderá ser perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, o que ia acontecer? Não seria perdoado, nem nessa era, e o que mais? Nem na vindoura. Meu Deus! Então alguns blasfemariam sobre várias coisas. E Jesus está dizendo, se você blasfemar contra mim, e se arrepender, você vai ser perdoado. Agora, se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não tem perdão nem nessa era e nem na vindoura. Então haverá perdão na era vindoura. Mas os que blasfemaram contra o Espírito Santo não têm perdão nem nessa era e nem na era vindoura. Então existem pecados que trazem um juízo sobre si
de maior rigor, porque tocaram nas coisas que são essenciais. Por isso que a Bíblia vai dizer, em relação, inclusive, à doutrina, ele vai dizer de doutrina de perdição. E isso está na Bíblia. Romanos 14, Paulo fala assim, olha, quanto ao que é débil na fé, acolhei ele, não para discussão sobre opinião, de dúvida. Não crê que tudo pode comer, o que é fraco come legume, porque aquele que comia legume achava que era o forte. Um faz separação entre dias e dias, mas há outro que, para ele, todos os dias são iguais. Então você não julga o seu irmão, não debata, cada um tem a propósito, a opinião bem definida no seu coração, porque ele está fazendo isso para o Senhor. Claro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu olhei isso e falei, puxa, não entendi Paulo agora. Por que Paulo não falou que o sábado do Velho Testamento, os irmãos não precisam guardar mais, que aquele era um tipo de Cristo? Porque parece que esse é o contexto do Novo Testamento. Tudo aquela sombra era Cristo. Por que ele não fala que aquela comida pode comer e deixou os irmãos ter opinião e pensar diferente? Paulo está respeitando transição cultural, porque ali você tem judeus e gentios se unindo numa mesma igreja, no mesmo contexto, e nesse caso, Paulo está respeitando esse contexto cultural. Ele não está forçando. Se Paulo fala para eles assim, para de fazer, talvez eles até parariam. Não porque receberam revelação, mas porque Paulo falou. Então Paulo também está respeitando iluminação espiritual ou revelação espiritual. Paulo está respeitando estatura espiritual. Numa igreja você tem irmãos maduros, medianos e os filhinhos. Você tem os pais, os jovens e os filhinhos. Você não tem que forçar ninguém a fazer nada. Paulo respeita isso. Mas acerca das coisas essenciais, Judas, verso 3, vai dizer que quando ele começou a falar acerca da fé comum, ele se viu obrigado, ele se sentiu constrangido a exortar os irmãos acerca da fé. E a fé ali é o conjunto essencial das verdades centrais. E sobre essas verdades centrais, sabe o que Judas fala? Judas fala que eles têm que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Paulo fala para você não batalhar. Mas não tem que batalhar sobre as coisas que não são essenciais. Tá certo? Mas as coisas que são essenciais, Judas fala para você fazer o quê? Batalhar. Contender. Contender ali é você lutar por essas coisas, defender essas coisas. Não dá para negociar essas coisas, porque essas coisas, elas representam o essencial das verdades centrais da fé. Nós temos muitas coisas, mas tem coisas que são essenciais, e essas coisas essenciais são inabaláveis, inegociáveis, são centrais, que inclusive se você mexer, perdeu as prerrogativas de ser um cristianismo bíblico conforme o Senhor determina na palavra. Você se tornou um sincretismo religioso. Hoje, o que nós encontramos hoje no Brasil, na América do Sul, até na América do Norte, não é mais o cristianismo. Você encontra o movimento gospel, ou o cristianismo como uma religião institucional, uma igreja secularizada, mas não o testemunho do Senhor no sentido essencial da palavra. Uma coisa que aconteceu na Europa, e eu tive que concordar com um jornalista, é porque como o academicismo, ou seja, as pessoas que estudaram os seminários, a teologia, etc., eles valorizaram mais o aspecto intelectual e teológico do que a fé simples. E porque muitos deles eram calvinistas, e esses que eram mais acadêmicos passaram a liderar a frente cristã na Europa, a Europa se tornou um movimento cristão secularizado e perdeu a fé essencial. Se você chegar na Europa hoje, você não encontra uma igreja bíblica viva. Você vai encontrar, ou, como disse Jesus, que
chamou de sepulcro caiado, né? Você tem aquele aspecto exterior com morte. Porque quando você pega os grandes homens, mesmo os que foram calvinistas na época dos avivamentos, especialmente século XIX, XVIII e XX, mas você vai pegar, por exemplo, o Spurgeon, que era calvinista, mas o Spurgeon era um homem que se firmou no essencial. Era um grande pregador da fé cristã e do Cristo vivo. Tá certo? Aquilo que Paulo foi aos Coríntios, ele falou, eu nada me propus saber entre vocês, a não ser Cristo e esse, porque isso é o essencial. Tá vendo? Assim era Spurgeon. Você vai pegar um George Whitefield, que também foi calvinista, um homem de avivamento. Você vai pegar alguns avivalistas que foram calvinistas, mas não se perderam do que é essencial. E por isso a fé cristã deles tinha fogo, tinha avivamento, tinha poder e gerava uma igreja viva. Mas quando você pega os calvinistas, os teólogos, não apenas teólogos calvinistas, os arminianos e outros aspectos de teologia, que eles abandonaram o essencial e se tornaram meramente acadêmicos, a igreja morreu. E esse é o problema da Europa. Mas quando você pega a América do Sul, nós vamos encontrar um outro problema, que eu diria que é o neopentecostalismo. Uma igreja mística, sincretista, que ela junta praticamente o espiritismo com pentecostalismo, com um pouco de cristianismo e catolicismo, e fez uma salada. E o que hoje as pessoas pensam que é avivamento, isso é uma apostasia. Porque você não tem o essencial, você não tem Cristo, você não tem a verdade do Evangelho, nem o livro de Romanos as pessoas estão lendo mais. Elas querem saber do pragmatismo, o que dá certo, o que funciona. Antigamente você tinha os mestres e os anciãos da Bíblia, homens cheios do Espírito Santo. Hoje você tem os coaches. Eles treinam os líderes para serem grandes, digamos assim, estrategista de crescimento de igreja, usando marketing empresarial para multiplicação de membros. Entreter as pessoas, e como disse Spurgeon, quando você alimenta lobos, você sacrifica as ovelhas. E é isso que está acontecendo nesses dias. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, mas se o Senhor nos der graça e encharcar o nosso coração de temor, de paixão, de temor por Ele, e querermos ser um povo que, naquele dia, possamos ouvir, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, porque você foi fiel no pouco, no pouco. Não seja vaidoso em querer ter muito. Ele fala, sobre o muito eu te colocarei. Então que o Senhor nos ajude a nos voltar para o essencial da vida cristã, da família, da igreja, do ministério e das Escrituras. Precisamos conhecer o que é essencial, irmãos, nesses 5 aspectos. Isso vai nos guardar em relação à família, uma família desestruturada. Hoje a família tem sido tão atacada, quantos lares arrebentados. Misericórdia, irmãos. As estatísticas do Instituto de Pesquisa Cristã dos Estados Unidos, chamado Barna, se você ler, se você descobrir, você fica quase em depressão. Porque o índice de divórcio entre os cristãos é similar ao que está na sociedade. O índice de pastores em depressão é similar aos grandes empresários frustrados. O índice de mulheres de pastores em depressão chega a 38%, 39%. O índice de suicídio de pastores dobrou. Claro que pastores ali estão pegando no sentido geral, né? O índice de divórcio é o mesmo da sociedade. O índice de jovens que se engravidam fora de casamento é praticamente o mesmo. O índice de jovens que têm vida sexual fora do casamento é quase o mesmo. O índice de pedofilia, às vezes, é maior no contexto religioso.
Porque, infelizmente, a estatística mostra, aí já não apenas no âmbito cristão, no âmbito geral, que a pedofilia acontece no contexto da família, dos parentes e de pessoas que as crianças confiam. E quando você pega uma igreja que não se foca no essencial, você não tem poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o essencial. Quando Jesus falou, aquele que pede, recebe, o que busca, acha, né? O que procura, encontra, e etc. Ele falou, porque se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o quê? O Espírito, aqueles que pedirem. Quer dizer que de tudo que você pedir a Deus, sabe o que Deus vai te responder? Sua maior necessidade, o essencial, o que é? É o Espírito. É só com o Espírito que você vai aprender a trabalhar, que você vai aprender a administrar dinheiro, que você vai aprender a ser marido, ser pai, ser mulher, ser líder, ser um cristão e ser tudo. E sem o Espírito Santo, você pode fazer quantas faculdades você quiser, você nunca vai conseguir ser conforme o Senhor espera de você. Porque a vida cristã só é possível sob a unção e o poder do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo, que o essencial é o Espírito Santo. Então, irmãos, as estatísticas mostram uma apostasia alarmante. Por quê? Porque o diabo distraiu, especialmente os obreiros, os ministros, com muitas coisas que estão desagregadas, desassociadas do essencial. E quando essas coisas acontecem, o Espírito Santo vai embora, outros espíritos entram. Esses espíritos inflamam a carne e a carne produz o pecado. E agora nós temos que colocar um verniz nos pecados, porque nós queremos viver uma vida de qualquer maneira, porque o nosso foco já não é mais a glória de Deus, de acordo com o Evangelho. Que o Senhor nos guarde e nos ajude. Gere temor no nosso coração, para que naquele dia, irmãos, possamos falar como Paulo: completei a minha carreira, eu não me desviei. Né? Eu cumpri a minha carreira, eu combati o bom combate pela fé, na fé. Né? Combati o bom combate, completei minha carreira, eu guardei a fé. Paulo não abandonou a fé essencial, o fundamento da fé cristã. Que o Senhor nos guarde disso. Vamos orar, irmãos.